Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, até porque esse é um vídeo pra lá de especial, retorno do anime de One Piece 6 meses de hiato. Tava com saudade? Eu tava, eu gosto bastante do anime, porque sempre complementa o mangá. E o que eu trouxe aqui pra vocês? Um pequeno resuminho de Wano até Egghead agora pra você relembrar tudo e claro, um review duplo, uma bomba de tudo que aconteceu nesses dois episódios de retorno. Muita coisa nova acontecendo, inclusive a mudança do dublador do Frank. Eu achei legal, as pessoas talvez tenham estranhado um pouquinho, porque talvez não saibam que o dublador Frank se aposentou, estava bem doente, entrou um dublador mais novo. Eu gostei da voz, achei que ficou bem interessante, mas acaba tendo essa estranheza, né? Mas aí, sem mais enrolação, vamos lá para tudo o que aconteceu nesses dois episódios icônicos do retorno do anime de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Navegando para longe de Wano, Luffy informa sua tripulação sobre outro sonho chocante que ele tem e nós não sabemos o que é ainda, só sabemos que ser rei dos piratas é apenas o meio do caminho para o seu sonho final. Nessa jornada eles resgataram Jerry Bonnie de um tornado e ela está viajando para a ilha de Egghead para confrontar o Dr. Vegapunk sobre o seu pai, Bartolomeu Kuma. Ela quer que Vegapunk retorne Kuma ao normal. Luffy, Bonnie, Chopper e Jinbe são levados embora e chegam em Egghead primeiro. O resto da tripulação viaja para a Ilha do Futuro e acaba explorando outras partes dela, encontrando as diversas versões do Dr. Vegapunk, os seus satélites. A Cip Zero também chega na ilha para matar o Dr. Vegapunk porque o governo descobriu que ele mexeu com tabus, informações proibidas. E os Chapéus de Palha também são atacados por Serafins, que são criados pelo Dr. Vegapunk a partir da mescla de DNA de Chichibukais do passado misturado com o DNA dos Lunarianos. O grupo do Luffy também encontra um robô gigante desativado e conhece o Vegapunk original, chamado Stella. E ele explica que aquele robô atacou Egghead há 200 anos e é alimentado por uma fonte de energia desconhecida. Uma fonte ao qual ele almeja e sonha utilizar para salvar o mundo. Vegapunk então faz um pedido inusitado, pede para Luffy tirá-lo de Egghead. Enquanto isso, um dos Vegapunks, Shaka, conta ao resto da tripulação que os livros de Ohara foram movidos para a ilha de Elbaf e está fortemente implícito que Jaguar de Sal está vivo e cuidando desses livros. O grupo descobre a chegada da Cip Zero e Luffy e Lute acabam lutando nas suas formas despertas. Cip Zero assume o controle dos Serafins e o sistema de defesa de Egghead misteriosamente acaba caindo. Stussy, uma das agentes da Cip, revela que na verdade está trabalhando com o Dr. Vegapunk e nocauteia os seus companheiros de Cypher Pool. E descobrimos também que a Stussy é um clone de Miss Buckingham Stussy, que era um membro dos Piratas Rocks. Os Vegapunks retomam então o controle dos Serafins e enquanto isso Kizaru e um dos 5 anciões, são Jay Garcia Saturno, chegam a Egghead. Vegapunk é sequestrado por um agressor desconhecido e a tripulação se divide para procurá-lo. Bonnie acaba encontrando uma bolha de patinha contendo as memórias de Kuma. Os Serafins, mais uma vez, misteriosamente se voltam contra o grupo, dessa vez atacando os Chapéus de Palha e a Cip Zero. E eles formam uma aliança desconfortável para derrotá-los. É revelado que um dos Vegapunks, York, acabou traindo o grupo e está trabalhando com o governo mundial para tentar se tornar ela própria um dragão celestial. Um dos navios do Barba Negra é visto chegando em Egghead. E o narrador afirma: o incidente de Egghead está prestes a ocorrer e vai abalar o mundo inteiro. Logo depois disso, tivemos 9 capítulos do mangá que foram animados, durante os quais muitas outras coisas grandiosas aconteceram longe de Egghead. Lá na Ilha Esfinge, a ilha natal de Barba Branca, Edward Weevil defendeu a ilha do almirante Aramaki, mas acabou capturado no processo. Bucking, que é revelado como sendo Miss Buckingham Stussy original, pede ajuda a Marco para salvar o Weevil e ela afirma que pode provar que o Weevil é filho do Barba Branca se eles viajarem para Egghead. Lá no reino Kambabaka, Kuma, que aparentemente estava desativado depois de ser salvo do topo da Red Line por sábios revolucionários, acaba acordando e se lançando da ilha, voando em direção a Egghead. Ele atinge a Red Line e começa a escalá-la. Sabo vai para a ilha de Lulúzia fugindo. O governo mundial então testa uma arma chamada Mother Flame na ilha, eliminando ela completamente da existência. Isto faz
com que o nível global dos mares suba e deixe para trás uma cratera que parece suspeitamente com a que está sob Enies Lobby. Sabo acaba se salvando desse disparo e informa os revolucionários sobre o que de fato aconteceu na Reverie. Eles acabaram lutando contra os almirantes Grimbu e Fugitora, durante o qual Fugitora, entre aspas, acidentalmente, libertou muitos escravos em Mary Joyce. São Charles tentou sequestrar Shirahoshi uma segunda vez, mas foi parado por Sai e Léo, que o transformaram em uma panqueca. O Rei Cobra convocou uma reunião com os 5 anciões para discutir sobre Nefertari Lili, sua ancestral que se recusou a se juntar aos dragões celestiais. E é então revelado que a família Nefertari também carrega o D. Ou seja, Vivi Nefertari na verdade é Vivi de Nefertari. E Musamá acaba se revelando a cobra ao escutar os nomes de Lili e de os anciões. Enmu então assassinam o Rei Cobra. Sabo testemunha tudo isso e junto com o Apo fugiu do castelo, também levando Vivi e Big News Morgans, que estão no seu dirigível nesse momento. Na Cross Guild, Bug e sua equipe partem em busca do tesouro One Piece. Já no mesmo dia, algumas coisas acontecem simultaneamente. Na Ilha Winner, temos Lau, que acaba emboscado pelo Barba Negra, que estava retornando de um ataque mal sucedido, e coisas fora da tela acontecem, como sempre, e o Lau é derrotado sem vermos o real poder do Barba Negra, mas acaba sendo salvo por Beppo, que ativou a sua lendária forma Sulong com a ajuda do medicamento deixado por Chopper. O submarino Polar Tang infelizmente é destruído nessa luta. Ao mesmo tempo, os piratas Kid chegam em Elbaf para confrontar Shanks, o Ruivo, mas são rapidamente obliterados. A tripulação é aniquilada e o Victoria Punk é destruído. Barba Negra também invadiu a Amazon Lily para tentar roubar a fruta Mero Mero no Mi para algum propósito desconhecido, mas falhou ao saber que a fruta, ao que parece, só despetrifica quem o usuário atual petrificou. Ele é parado por Kobe e Rayleigh, o Rei das Trevas, mas Kobe acaba capturado e levado para Hachinozu em troca de libertar seus companheiros. Garp então faz uma investida para salvar seu pupilo Kobe. Aokiji é confirmado como sim, tendo se juntado aos piratas Barba Negra, se tornando seu 10º capitão titânico. Ele fere Garp, seu antigo mestre, gravemente. Kobe mostra sua verdadeira força destruindo o gigante de pedra Avalo Pizarro e consegue escapar. Enquanto isso, Garp é presumivelmente capturado pelos piratas Barba Negra. Voltando para Egghead, o grupo conseguiu prender York, a traidora, e retomou o controle da ilha bem quando uma armada liderada por Kizaru chega. E eis então que o nosso capítulo 1123 começa. E ele vai direto para a Vila Fuchsia. O prefeito está lendo sobre Garp no jornal e como o prefeito é um cara bem lúcido, ele acredita que o Garp vai ficar bem. Concordo com ele. O filho de Makino está rindo da foto de Luffy no jornal. É uma foto normal do Luffy, não do Gear 5. Makino conversa com o filho dizendo o quanto ele passou a gostar do Luffy. Primeiro, aqui galera, é sobre Garp, tá? É uma pista deixada por Oda que sim, o vovô está vivo e vai sair dessa. Garp nunca morreria fora das telas, porque ele tem muito peso para a história em si. Já o filho da Makino foi o que mais me chamou a atenção nesse comecinho, o fato dela estar sorrindo a olhar para o Luffy. Seria o efeito de Joy Boy já levando risos para as pessoas da próxima geração? Uma cena e tanto. Lembrando que o filho da Makino é o que mais tem chance de herdar o chapéu de palha no final da série. Tudo porque esse bebê parece ser filho de Shanks o Ruivo. Ele tem cabelinho marrom e verde com vermelho, que é o cabelo da Makino com Shanks. Quando você mescla, chega nessa cor aí. Fora que o Oda respondeu que a criança é filho daquele cara lá. Qual cara que ficou o ano inteiro ali no balcão da Makino? Bom, o herdeiro do chapéu de palha já apareceu aí, meus amigos. A cena muda para o Monte Corvo, para a base da família Dadan. Vemos a reação de Dadan às notícias do jornal e ela está perguntando em lágrimas o que o Garp e o Luffy estão fazendo. Mas de repente um grande terremoto começa e afeta o mundo inteiro. Em todos os 4 blues, do fundo do mar até a Grand Line, um enorme tremor é sentido, e isso está ocorrendo 6 dias após a destruição do reino de Lulusia. E quando conseguimos ver o que restou dessa ilha, temos uma das maiores bombas de One Piece. Há um enorme buraco no meio do mar, no local que já foi o reino de Lulusia, assim como o mesmo buraco que tem embaixo de Enies Lobby. Esse é o poder de Mother Flame. Podemos ver outras ilhas também, e o mais absurdo de tudo é o mar ao redor do mundo subiu 1 metro, afundando muitas ilhas e deixando muitas outras em um estágio eterno de maré alta. E vamos lá galera, vocês
Perceberam a importância dessas cenas e o quanto isso é valioso para o enredo daqui para frente? Temos aqui um dos maiores mistérios ganhando luz. Não só agora, sabemos que o que aconteceu com Lulusia é provavelmente o que aconteceu também com a área de Enies Lobby, mas também temos a confirmação que o mar subiu, e essa ideia ela é muito interessante. Um dilúvio devastador é real. Por quê? Eu sempre me perguntei, né, qual poder pode apagar 100 anos de história? Uma Akuma no Mi? Mas afetar o mundo inteiro, digamos que é impossível, um poder em escala global. Porém, e se um grande dilúvio já tiver acontecido e ele simplesmente cobriu todos os continentes do mundo? Aliás, o único continente que o mundo deve ter, que é a Pangeia. E a Pangeia já existe, só está embaixo d'água. E todos que sabiam a verdade morreram em decorrência do dilúvio. Os registros foram perdidos e os poucos sobreviventes migraram para ilhas, ou melhor, para o topo de montanhas. Sim, o aumento do nível do mar explica porque o mundo de One Piece está cheio de ilhas e não de grandes continentes. Tudo porque o que um dia foi terra está hoje embaixo d'água. E o uso repetido da arma que fez o buraco aqui em Enies Lobby pode ter dividido o continente à medida que o nível do oceano foi aumentando e nações insulares surgiram e se tornaram o que são hoje. Por isso temos Ors sendo chamado de puxador de continentes, e o Wano, que aliás é protegido contra o aumento do nível do mar, tem partes de climas diferentes. Temos a velha Wano, Water 7, Impel Down embaixo d'água, e elas não eram assim no passado. Inclusive o Jinbe, em uma história de capa, acabou achando um poneglyph em uma ruína de cidade submersa, o que praticamente já confirma que sim, meus amigos. Esse é um mundo pós-apocalíptico depois de um grande aumento do mar no planeta inteiro. Isso pode estar relacionado ao século perdido. Quem já viu o mangá já tem mais informação, mas eu não vou dar muito spoiler aqui porque tem gente que só vê o anime, né? Tava ansioso pro retorno. Bom, e foi algo como aquela arma que fez com que o nível do mar subisse e subisse mais. E o mundo original hoje está embaixo da água. E será que é por conta do uso dessa arma que o mar ataca os usuários de Akuma no Mi? Seria um paralelo adicional interessante, né, com toda a mudança climática que existe. Algo que o Oda já tocou lá em Arabasta com a força opressiva que acabou corrompendo o mundo inteiro e está destruindo tudo. E os oceanos estão subindo para reclamar a terra de volta. Nos tempos atuais, se o nível da água em todo o mundo subir 1 metro, eu me pergunto como isso vai afetar o Water 7. Eu creio que o Iceberg, nosso George Clooney, já pode ter realizado o seu sonho. Lembram qual era o sonho dele? Transformar o Water 7 em um navio flutuante. Isso é bem interessante, né? A gente sempre fala do Sunny ser Pluton. Por que não o Water 7 não se tornando Pluton? E o George Clooney tinha lá uma cópia das plantas também. Seria bem interessante, né? Agora também temos a confirmação de que Enies Lobby surgiu pelo uso de uma arma do nível de Mother Flame, que confirma que o mesmo tipo de evento aconteceu em ambos os lugares. E são sem dúvida os fenômenos mais estranhos que já vimos em One Piece. Porque após a destruição de Lulusia, vemos que esfriou o clima. Lembram? Os chapéus de palha, eles sentem isso antes de chegarem em Egghead. E estamos vendo que a destruição de Lulusia causou terremotos, aumento do nível dos oceanos em todo o mundo. Enquanto em Enies Lobby tem o fenômeno da Aqualaguna, que todos os anos também acontece. Por conta dessa Aqualaguna que os níveis do oceano perto de Water 7 aumentam. E o fato de a ilha estar afundando significa que os habitantes tinham que construir uma nova cidade no topo da sua antiga cidade antes que o Iceberg iniciasse o seu plano ali de transformar o Water 7 em uma ilha flutuante. Agora eu tenho quase certeza que a Aqualaguna nem sempre foi um fenômeno natural, tá? Pode ter começado por conta da arma que criou o buraco gigante lá em Enies Lobby. Porém, qual ilha estava antes em Enies Lobby? Qual ilha? Será que foi onde Joy Boy caiu durante o seu duelo final? Interessante pra caramba, né? Outra coisa é como esse buraco se sustenta. Será que a arma usa disparos gravitacionais? É eles que sustentam esse buraco, impede o mar de fechar tudo? Uma arma de gravidade que empurra as ilhas para o fundo do oceano, deslocando toda a água? Porque pelo princípio de Arquimedes, a água preencheria o volume deslocado. Mas quem garante que na verdade a água não está caindo e sim está subindo ali no buraco de Lulusia, está fluindo água? Não é? Como a montanha reversa, ou mesmo o Wano. Estranho pra caramba, né? Outra coisa é, Lulusia foi destruída e os terremotos atingiram 6 dias depois. Sim, esse buraco é bem fundo. Não temos ideia de quão longe ele foi. Acho que demorou para o impacto se espalhar pelas placas tectônicas e fazer com que elas se deslocassem, resultando nos terremotos e consequentemente o aumento do nível do mar.
Porém, é muito interessante ver o tempo que levou para que os terremotos atingissem o mundo. Basicamente, o mar ajustou-se à nova geologia e o poder da Mother Flame é insano. É uma tentativa de replicar o poder que causou o buraco Denis Love, ou melhor, já é um sucesso em replicar isso. Talvez seja a mesma arma, afinal temos uma dica valiosa aqui de que a fonte de energia é chamado de reator de fusão. E eu creio que o tesouro One Piece é algo assim, com essas tecnologias nunca vistas. Um verdadeiro sol capaz de alimentar as máquinas de comida do Vegapunk, de gerar aquela energia misteriosa que ele tanto busca. Então, basicamente, tanto a antiga fonte de energia quanto a arma disparada aqui podem ser consideradas armas nucleares, e por isso que o clima esfriou após o seu uso. A tradição e o mundo de One Piece é uma das coisas mais fascinantes que eu já tive o prazer de ler, mas finalmente voltamos para Egghead, onde vemos a batalha da marinha que está cercando a ilha. Kizaru destrói um dos robôs do Vegapunk com um raio normal, mas o Kizaru ainda não iniciou o ataque porque não quer causar muitos danos à ilha. O almirante liga então para Sentomaru e pede para que ele se renda, mas o Sentomaru se recusa. Vemos um pequeno flashback do jovem Kizaru demonstrando o seu raio também para um jovem Vegapunk e Sentomaru, que ainda era uma criança. E eu acho essa cena simplesmente fantástica. Mostra um pouco da inocência do Borsalino se divertindo. Sentomaru tenta apelar às memórias, mas o Kizaru diz que não pode fazer nada. Ele é só mais uma engrenagem na grande máquina do governo, e guardem bem essa fala dele, porque daqui pra frente, Borsalino vai ter que fazer escolhas bem difíceis. Eu adoro o pequeno painel de flashback do Kizaru mais jovem, Vegapunk e o Sentomaru, porque é meio triste, né? Eles agora estão se enfrentando um ao outro, ainda mais com o Borsalino sendo uma espécie de tio de consideração para o Sentomaru. E é meio que um reflexo do Garp e do Ace, né? Eles fizeram um juramento e a marinha tem que cumprir a justiça que eles acreditam. Podemos ver que a ilha de Egghead tem 100 navios de batalha com 9 vice-almirantes e 30 mil soldados da marinha. No total estão cerca, é quase a armada do Barba Branca que atacou Marineford, hein? Olha só. Então temos São Saturno, Kizaru, Doberman e Doll, que fazem parte dos vice-almirantes, mas também tem novos personagens que foram colocados agora. 30 mil pessoas, galera, é um absurdo. É equivalente aos Piratas das Feras do Kaido, tá? É sinistro. Pode ter certeza que o desfecho desses 30 mil soldados vai ser uma das coisas mais insanas que vai aparecer dentro do anime. São Saturno está fazendo uma refeição dentro do seu quarto, degustando uma bela linguiça. O vice-almirante Doberman entra e relata a situação geral da ilha e podemos ver uma recapitulação de toda a ilha de Egghead, onde estão todos os personagens. Eu sempre pensei que apenas os almirantes se reportariam diretamente aos 5 anciões, e acontece que os vice-almirantes também têm acesso a eles. Interessante isso, né? Mas eu lembro que durante o incidente de Dressrosa, quando a Akainu estava conversando com o Gorosei, ele também tinha um vice-almirante que acabou relatando que o do Flamengo acabou derrotado, né? Bom, o Saturno ordena que o Doberman afunde o navio dos pesquisadores que estão escapando da ilha e uau, temos aqui uma nova Ohara sendo iniciada. A diferença é que de alguma forma o Luffy vai salvar o dia. Já dentro da ilha de Egghead, York está ligando para Mary Joyce reclamando porque eles estão tentando matá-la junto com os outros Vegapunk. E os Gorosei respondem que eles sempre a viram diferente dos outros Vegapunk. No entanto, depois do incidente de Lulusia, eles têm uma nova ideia e podem manter York para ajudá-los a produzir mais armas Mother Flame. É revelado então que foi York quem enviou o Mother Flame para os Gorosei, e a usina para produzi-los também está na ilha de Egghead. York fez com que os Gorosei prometessem não machucar ela e nem destruir o laboratório de pesquisas, então transformá-la em um Tenryubito. Os Gorosei concordam. Vemos que Saturno e Kizaru também estão ouvindo a conversa, e isso é preocupante porque os Gorosei, ou melhor, Imu-sama, quer criar e usar mais armas Mother Flame e parecem não se preocupar com o que isso faria no planeta. O nível do mar subiria ainda mais. Só que os dragões celestiais podem destruir muitas ilhas porque eles não estão em perigo, eles vivem no topo da Red Line, né? Bom, eis então, para nossa surpresa no final aqui do episódio, que a York ela tá fazendo a ligação, mas ela tá fazendo a ligação em lágrimas, porque a espada do Zoro tá no seu pescoço e é o Usopp que tá segurando o Dendemushi ali. York termina a conversa gritando por socorro, que eles o salvem de Luffy, o Imperador, e os Gorosei, Saturno e Kizaru ficam chocados, pois até então a impressão era que a York tinha conseguido derrotar todos eles usando os Serafins antes de ligar para Mary Joyce. Podemos ver que o resto da tripulação dos Chapéu de Palha, Bonnie, Rob Lute e o verdadeiro Vegapunk já estão fazendo as malas
estão comendo e relaxando enquanto escutam e entendem a situação. E que cena, meus amigos, essa revelação final dos chapéus de palha enganados de bom grado para dar todas as informações é suprema. O que eu gosto desse finalzinho aqui é que mesmo sabendo da ameaça iminente lá fora, a tripulação está apenas sendo normal, estoica, né? Mesmo o trio covarde ali, o trio fraco, não tá com medo não, eles realmente agora são uma tripulação Yonko de primeira. Que cena, meus amigos. Egghead é o arco das revelações e sem dúvidas a maior de todas acabou de chegar. O mundo de One Piece aos poucos está se afogando e a arma criada por Vegapunk tem o potencial de destruir o mundo. Se isto for replicado em larga escala, eles só vão acelerar esse processo. Continuando nossa sequência, temos o episódio 1124 que aborda o capítulo 1090 e ele se inicia com o Sanjay Garcia Saturno falando com Luffy através do Dendemushi. Luffy diz que ele vai ser o rei dos piratas. O Morgans, que está escutando toda a conversa através de uma escuta legal, junto com o Vivi e o Apou, eles também ouvem a ligação que acontece entre Luffy e o Gorosei e todos escutam Luffy dizendo que vai se tornar o rei dos piratas e que se eles se importam com a vida de York, é melhor se retirarem. Toda vez que o Luffy usa um Dendemushi, ele diz que vai ser rei dos piratas. Eu acho que é a sua maneira de se despedir no telefone. Ele não fala tchau, ele fala vou ser rei dos piratas. Eu ainda amo quando ele fala com a Big Mom pelo telefone lá na Ilha dos Homens Peixes. Aquilo é muito icônico, né? Não dando a mínima para ela ser uma Yonkou. Ele fez isso com o do Flamingo e ainda continua muito bom, engraçado. Aqui temos uma cena interessante da reação dos marinheiros que escutam Luffy dizendo para eles se preocuparem com a vida de York e Vegapunk e eles se espantam em como é verdade, o quão vil são esses piratas, a personificação do mal. E por que chama a atenção aqui para esse quadro? Porque esses marinheiros não sabem a fundo a traição de York. Para eles, ela é uma salvadora, né, que delatou Stella e suas pesquisas proibidas. Outra coisa, o modo como o Luffy fala com o Gorosei é muito legal, que o Luffy realmente não se importa com quem eles são em termos de quantidade e de poder que eles têm. Ele deu um soco no rosto de um dragão celestial e debochou do Yonkou. O status dos outros é algo que realmente não importa para Luffy. Só que isso não quer dizer que ele seja muito inteligente na diplomacia. Um dos Goroseis de Mary Joyce acaba perguntando a ele quem mais está na sala quando Luffy estava se preparando para contar. Sam Shepard, Júpiter, ouviu a voz de Robin ao fundo impedindo seu capitão de continuar. Voltamos para Saturno. Assim que a ligação é finalizada, ele revela ao vice-almirante Doberman que agora era com ele que precisavam proteger 3 coisas em segurança. Primeiro, York. Segundo, Punk Records, o cérebro de Vegapunk. E por fim, a usina que cria Mother Flame. E o Doberman o questiona sobre as prioridades, porque existem muitos agentes do governo na ilha, incluindo Luffy e o seu esquadrão. Mas Saturno não dá a mínima. É essencial priorizar as coisas mais importantes. Humanos não são diferentes de insetos. Mesmo se diminuírem em número, vão se reproduzir novamente. Caraca, hein? Eu me pergunto se o Gorosei, referindo-se aos humanos como insetos, está implicando que os Gorosei e dragões celestiais realmente não veem essas pessoas como humanos. Pode até ser presunção pura, mas há também uma teoria de longa data que os nobres tentam replicar os deuses que vieram do espaço e por isso usam roupas espaciais para se parecerem com os verdadeiros deuses astronautas do passado. Voltando ao laboratório, York grita com seus captores. Se algo acontecer com ela, Egghead vai ser destruída. Como Ohara, Nami desce a paulada e temos uma visão geral da sala. Robin está ferida, né, junto com o Kaku, por isso não tínhamos visto muitos deles porque eles estavam deitados. Não sabemos onde e quando a Robin se machucou, mas provavelmente foi quando ela estava com o Atlas e o Chopper, tá? Que estavam indo em direção ao esconderijo de York lá no porão. Lute ele passa informações à frota da marinha sobre o que está acontecendo em Egghead sem que ninguém perceba. Eu aposto que Rob Lute deu informações através do seu pombo. Também ficamos sabendo que o Shaka e Pitágoras de fato morreram. E eu estou chocado que o Oda realmente matou o Shaka, porque ele é um satélite que eu tinha pensado ser o menos provável de morrer. Mas acredito que deve ter um backup deles aí na nuvem de Punk Records, assim como o de Pitágoras. Mas vale mencionar que todos os satélites têm uma parte do cérebro do Vegapunk. Então em tese isto seria uma morte mesmo que eles voltem. Já no laboratório do subsolo, Nika, o libertador, fez ecoar suas lendas nas entrelinhas, né? Porque ele libertou os prisioneiros, pelo menos em parte, ao dar comida para eles. Mesmo esses sendo agentes do governo, e eles continuam em suas celas. Luffy ganhou admiradores. Esses são os agentes que a York havia aprendido para iniciar
todo o processo, o plano para que matassem o Dr. Vegapunk. Vemos então que os Serafins também são aprisionados em bolhas gigantes, feitas do mesmo material das armas de bolha dos novos pacifistas, e elas são resistentes a bombas e têm a mesma energia do Kairos aqui, ou seja, tem pirobloína, o que ao que parece afeta também os Serafins. Só que é interessante, né, porque eles usam o sangue verde para ativar seus poderes e nem sabemos o que de fato é esse sangue verde. É interessante isso. Ficamos então sabendo que a reviravolta aqui nos Serafins é que o Luffy pensou que S-Snake era Hancock e pediu a Serafim para reverter seus poderes neles. Então olha que legal, S-Snake se apaixonou pelo Luffy e faz o que ele pede. O amor da boa Hancock é inegável desde os seus genes. Top 1 casal de One Piece, meus amigos. O amor é um furacão e o D é aquele que traz a tempestade. Bom, isso confirma o que havia dito pra vocês no início do arco aqui, tá bom? Sei que faz muito tempo que o anime tinha dado uma parada, né? Mas lembrem que a Lilith nos revela que é impossível suprimir os desejos primordiais de clones. E acertamos essa. Eu acho que essa cena ela é muito importante dentro desse episódio. Por que eu digo isso? Porque essa Snake agora está apaixonada pelo Luffy. Isso significa que o Luffy pode ignorar o comando hierárquico de S-Snake e pode comandá-la à vontade? Isso é interessante, né? Ou será que S-Snake pode ignorar outras ordens e seguir o Luffy e defendê-lo a todo custo? Ter um livre-arbítrio? Esse pode ser a fraqueza secreta dos Serafins. Eles foram criados a partir de pessoas obstinadas. Lembre-se, são Chichibukais, são pessoas poderosas. Desde o início, Lilith nos disse que eles não descobriram como suprimir totalmente a natureza das suas criações. E é por isso que aquele tubarão ataca o Sunny. Talvez essa Snake seja o Oda nos dizendo que isso também se aplica aos outros Serafins. O governo pode ter cometido um erro ao enviar Crocodile e do Flamingo Serafim para atacar a Cross Guild, porque a grande revelação de que o fator linhagem usado para criar Serafins transfere personalidade e emoções inatas, isso pode ser enorme para os outros Serafins. Se esses sentimentos puderem substituir a cadeia de comando, pensem só o que vai acontecer, hein? O Bug pegando 2 Serafins para Cross Guild. Então aí ficamos sabendo que o bando do Chapéu de Palha planeja escapar diretamente para Elbaf usando as máquinas do Dr. Vegapunk, e York colocou uma senha de segurança na ilha para ninguém escapar. Já a Lute está olhando para Stussy. Quando ela percebeu, ela disse para ele parar, né? Bom, galera, o arco de Elbaf é premeditado desde o capítulo 117 do mangá, que é em Little Garden. E finalmente chegou a hora, né? É aqui que vamos ter definitivamente o arco de Usopp se tornando o bravo guerreiro do mar. Também saberemos o desfecho de Kid e quem sabe, mais ainda, Big Mom, que eu acho que tem mais coisa pra revelar, tá? Aquela história de canibalismo com Madre Carmel e seus amiguinhos, eu ainda acho meio obscura demais. Já Rob Lute encarando a Stussy, eu acho que ele está marcando ela como um alvo para ser morta. O verdadeiro Vegapunk, Stella, está tentando quebrar a senha que foi definida por York, então passa algumas informações de como eles vão escapar da ilha. Eles vão usar o enorme robô Vega Force e o robô só pode voar próximo da ilha por conta da sua energia, mas ainda pode ser útil para proteger o Sunny, que pode voar pelo ar usando cola. E é muito legal aqui o Vegapunk se espantando com a fonte de energia do Frank, né? Eu queria que eles tivessem uma interação melhor aqui, mas bem, adoro ver o Vegapunk surpreso com as invenções do Frank. Eu sim queria ver uma conexão um pouquinho maior aqui entre ele e o Doutor, mas isso pode acontecer no próximo arco, por que não? Tomara que Oda possibilite isso. Já sabemos que a cola não é a fonte que o Vegapunk busca de energia para tudo isso acontecer, mas eu acho que pode ser usado no futuro, né? O domo precisa ser desativado, tá bom? Para eles conseguirem sair, enquanto o Vegapunk tenta hackear o sistema para burlar a senha de York, que não for compartilhada em Punk Records, Luffy, Bonnie, Frank e Lilith vão para onde está o Sunny e o Vega Force para se prepararem para partir. Temos então a cena mais misteriosa do episódio. Luffy e Bonnie discutem sobre comida e como sentir falta das máquinas do Vegapunk. Bonnie quer levar mais pizza, mas Luffy informa que tem queijo no navio e o Sanji pode cozinhar para todos. Então Bonnie solta uma frase curiosa. Ela elogia o Sanji por ser um grande homem, bom em cozinhar e forte nas lutas. E como vocês são malvados, o Sanji não pode nem receber um elogio que você já pensa bobeira. Mas lembre que isso aqui é uma dica da real idade da Bonnie. Pois é, meus amigos. Ela elogiando o Sanji é realmente porque é uma visão de uma criança com um adulto que cozinha todas as comidas que ela quer. Agora uma coisa, né, que incomoda, como eles deixaram Rob Lute desacompanhado, meus amigos. Ele pode matar alguém, Rob tá ferida, né? Isso não é um bom sinal. E o fato dele estar encarando a Stussy ali
levanta uma bandeira negra de morte para ela. O atraso da partida por conta da senha é muito bem cronometrado para permitir que o Kizaru e os marinheiros tenham tempo de atacar antes que os chapéus de palha zarpem. Eles não precisam vencer, apenas escapar, então provavelmente teremos apenas um teaser, uma pequena amostra aí de Kizaru versus Luffy. Mas enquanto não começa, vemos Saturno perguntando a Kizaru se ele pode, com sua velocidade da luz, entrar no domo. E o Kizaru responde que sim. Mas o homem que protege o domo lá fora é seu amigo. E o Kizaru diz que ele poderia tentar ignorar Sentomaru, mas que não pode fazer isso, porque ele é um homem determinado a lutar por seu dever e que não vai trair os seus ideais. Oda rotulou ele como uma justiça indefinida e parece que o Borsalino está em algum lugar no meio entre Kuzan e Sakazuki. Ele não é tão tolerante quanto ao Kiji quando se trata de deixar piratas escaparem, mas não é tão implacável quanto Sakazuki quando se trata de capturá-los e matá-los. Kizaru também nos diz que não pode ignorar Sentomaru porque ele mandaria as bestas marinhas atacar a frota dele. Temos então Kizaru invadindo a ilha e usando sua técnica Yata no Kagami para refletir a luz e com isso ele criar um teleporte em alta velocidade para invadir a ilha, e Sentomaru vê que é hora de enfrentar o seu tio, viu galera? É bem interessante, tá? Porque no capítulo 511 em Shabode, quando o Sentomaru conhece os chapéus de palha, Sentomaru diz que é o homem que tem a defesa mais forte do mundo. Ele é um tanque total, né? E no final de tudo, Luffy percebe que alguém muito forte acabou chegando à ilha graças ao seu haki de observação e uau! Kizaru se sentiu um inimigo intocável por muito tempo e eu realmente quero vê-lo se divertindo contra os chapéus de palha e quero muito Luffy contra o Almirante, ainda mais na animação que vai ser, ó, o ápice desse arco, né? Mesmo que eles não cheguem no final do confronto, os poderes insanos de desenho animado do Luffy contra essa atitude despreocupada de Kizaru são incríveis. Lembrando que o Kizaru é o almirante menos falado de forma geral, tá? Mas é o homem que perguntou a Sakazuki se ele deveria ir para Wano lutar contra Big Mom e Kaido. Lembram? As preparações para o incidente que vai abalar o mundo estão prontas e Kizaru pode ser aquele que finalmente veio para nos mostrar mais o real poder de um almirante. Vegapunk, quando nos conta sobre as Akumas no Mi, acabou deixando as logias de lado, né? E eu adoraria que tivéssemos mais sobre o despertar delas aqui com o almirante. Será que vai aparecer alguma coisa a mais? Bom, a chegada de Borsalino pode ser para terminarmos essa conversa de uma vez por todas. Luffy é sem dúvidas muito poderoso agora, mas o que ele não sabe ainda é que seus poderes de borracha podem ter uma fraqueza nata contra esse almirante. Afinal, o que acontece quando se chuta a borracha na velocidade da luz? Fantástico, meus amigos, que animação, tava com saudade do anime de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse mega review duplo para deixar tudo vivo e acompanhem o anime porque tem tanta conexão com o mangá que vocês não têm ideia. Fantástico, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem.